Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma semana que, com toda certeza, Deus tem muito a falar para nós neste tempo comum que corresponde ao período da vida pública de Jesus. É o nosso tempo e, neste tempo, devemos levar a termo e a cabo a obra da evangelização. É necessário falar de Jesus, é necessário anunciar Jesus Cristo com respeito, com simplicidade, com humildade, mas com convicção. A mensagem de Jesus Cristo não pode ser negociada, não pode ser vendida, então é necessário que a cada dia possamos fazer uma revisão na nossa vida, sobretudo nós, que temos a responsabilidade de anunciar a mensagem de Jesus. Eu coloco sobre mim esta responsabilidade. Então, cada um de nós, e também nós, na qualidade de cristãos, aquele cristão que não está pregando, não está em determinadas funções, mas que é um cristão, porque a pregação, ela se dá na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no comércio, aonde formos, onde estivermos, estamos pregando a palavra de Deus. Desde o momento que recai sobre nós o título de cristãos, devemos e temos a responsabilidade de viver, de sermos uma nova criatura, como alguém que está em Cristo, como alguém que já anda em um caminho diferente, um caminho novo, não mais naquele caminho antigo, aquele caminho de coisas erradas, coisas injustas, coisas que não agradam a Deus, que não agradam a família, não agradam a sociedade e não faz bem para ninguém. Tá bom? Então, neste tempo, vamos anunciar Jesus. Seja por meio da pregação, seja por meio das nossas atitudes no dia a dia. Então, façamos isso porque, com toda certeza, para nós se converterá em uma fonte de bênçãos. Vamos ler o texto, a primeira leitura de hoje? Segundo Livro dos Reis, capítulo 17, do 5 ao 8, do 13 ao 15 e o 18. Segundo Livro dos Reis, 17, 5 ao 8, 13 ao 15 e o 18. O Salmo é o 59 ou 60 e o nosso evangelho é São Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5. São Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5. Vamos à primeira leitura. Naqueles dias, Salmanassar, rei da Síria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Alá ou Halá e nas margens do Abor ou Rabor, rio de Gozã e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Aqui é a idolatria. Tudo que vermos aqui, ouvirmos aqui, é idolatria. Não confundamos a situação. Não vamos confundir as coisas. Aqui trata-se de idolatria. Voltemos ao texto. Isto aconteceu, versículo 7. Segundo de Reis, capítulo 17,
E o versículo 7. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido, isto é sério, né, queridos? Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles e as leis introduzidas pelos reis de Israel, os próprios reis de Israel. A partir de costumes estrangeiros, introduziram no meio do povo de Deus leis que perverteram o povo de Deus. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Restando apenas a tribo de Judá. De 12, ficou uma. Isto é muito sério. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo, e arrasastes as nossas fileiras? Vós estáveis irado, voltai-vos. Abalastes, partistes a terra. Reparai suas brechas, pois treme. Duramente provastes o povo, e um vinho atordoante nos destes. Quem me leva à cidade segura? E a Edom, quem me vai conduzir? Se vós, Deus, rejeitais vosso povo, e não mais conduzis nossas tropas? Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens. Mas com Deus nós faremos proezas e Ele vai esmagar o opressor. Que bonito, queridos. Só esta liturgia, só a leitura desses textos, a sincronia, a harmonia que eles têm, é algo profundo. É algo profundo. Eu viajo, queridos, quando deparo-me com esta realidade litúrgica, a liturgia da palavra. O pão da Eucaristia ele é precedido pelo pão da palavra. Como dizia o Dom Henrique, nosso saudoso Dom Henrique Soares, né? Isto aqui é coisa séria. Isto aqui é coisa séria. E isto, queridos, traz ânimo para nós, traz força, traz alento, traz paz, traz uma revisão de vida.
Vamos ao Evangelho, São Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados. Por favor, queridos, por favor, estava esquecendo já de uma coisa que já está no texto. Tudo isto aqui que estamos vendo é para os discípulos de Jesus. É para quem quer ser discípulo de Jesus. Quem não acredita em Deus, quem não acredita em Jesus Cristo, quem não crê no Espírito Santo, quem não crê nos santos que a igreja venera, quem não crê... Enfim, você está descomprometido disto, por favor. Agora, se eu me digo cristão, se eu levo esta identidade de cristão, esta palavra é para mim. Guardemos isto. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois leia esses textos. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a referência bíblica, mas por certo você tem aí na sua casa, está fácil aí pelo celular acessar as leituras. Depois leia com calma. Tiremos um tempo diariamente para meditarmos nessa palavra, conforme a igreja nos orienta, nos ensina. Façamos isso, porque isso é extremamente proveitoso para todos nós. Apontar defeitos alheios, queridos, nunca foi, não é e nunca será difícil. Repetindo, apontar defeitos alheios nunca foi, não é e nunca será difícil. Difícil é enxergar as trevas dos nossos olhos. O que é difícil? Tirar as trevas, tirar a escuridão, tirar as escamas, tirar o tampão, tirar a trave dos nossos olhos. Somente quando, prestemos atenção, somente quando, primeiro, tiramos a trave do nosso próprio olho, enxergaremos bem para ajudar o nosso irmão. Não é para condenar, não é para apontar o dedo, não é para abismá-lo no inferno, é para ajudá-lo. Sem este primeiro passo, conjugado na primeira pessoa em relação a nós, o que é que o texto diz? Hipócrita, tira, o verbo tirar apareceu aqui. Primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem
para tirar o cisco do olho do teu irmão. Sem este primeiro passo, conjugado na primeira pessoa em relação a nós, as fraquezas alheias, elas sempre serão ciscos, ou seja, ser cristão não é fácil. Ser discípulo de Jesus não é fácil. Ser um missionário, discípulo missionário, como se nos diz Aparecida, não é fácil. Ser um ministro extraordinário da comunhão. Ser um seminarista, um sacerdote, um bispo, o papa. Um agente de pastoral. Não é fácil. Em uma palavra, ser cristão não é fácil. Participar do corpo da igreja. Ter cargos na igreja, funções na igreja, naquelas festividades, aparecer lá em cima, todo bem... o missionário é mais ou menos assim, né? Todo na beca. É fácil. É fácil e é facílimo. Difícil e dificílimo é participar da alma da igreja. É outra coisa. Uma coisa é participar do corpo da igreja. Outra coisa bem diversa e oposta e paradoxal a esta é participar da alma da igreja. Então esta pergunta, ela deve ser feita para nós. Nunca ela deve ser feita para o outro. É para mim. Eu como missionário, eu como sacerdote, eu como bispo, eu como cristão, eu como pai de família, como mãe de família. Eu preciso fazer essa pergunta para mim. Eu pertenço ao corpo ou pertenço à alma da igreja? Maria Santíssima, você acha que ela pertencia a quê? Ao corpo? Ou à alma? Só à alma e não ao corpo? Só ao corpo e não à alma? Ou ela era corpo e alma da igreja? Isto é sério. Qual a proposta de Jesus hoje com esta liturgia? Fazer quaresma. Prestou atenção? A quaresma não são 40 dias antes da Páscoa, Pentecostes não são 50 dias depois da Páscoa. Estamos em pleno tempo comum. Estamos apenas iniciando o tempo comum. Olha aqui. Qual a proposta de Jesus com esta liturgia que a igreja traz para nós hoje? Fazer uma quaresma. E o que é fazer quaresma? É olhar o nosso interior. É constatar as nossas fraquezas, os nossos equívocos, as nossas opiniões derivadas não pouco da nossa miopia. Se há uma trave nos nossos olhos, as nossas opiniões derivam-se de quê? Qual a consistência que elas têm? Então, hoje, em pleno tempo comum, o discípulo missionário precisa fazer esta interiorização, esta quaresma diária, esta quaresma pessoal, porque sem ela, voltando um pouquinho, a conversão não é algo que se dá, que se deu. A conversão, ela nunca ela está conjugada no passado. Eu me converti. Não.
A conversão, ela sempre é conjugada na primeira pessoa e no presente. É um processo diário. Todos os dias preciso e precisamos fazer uma revisão da nossa vida, reconhecer o nosso batismo. Nasci de novo, sou uma nova criatura. O que fiz ontem, que não deveria ter feito, vou repetir hoje? Observe. Gostaria que Deus me perdoasse, vimos esses dias. Gostaria que Deus me perdoasse, como eu perdoo na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os que nos têm ofendido. Gostaria que Deus me perdoasse, como eu perdoo, que toda hora estou jogando na cara do outro? Eu não perco a oportunidade de pegar uma situação para passar na face do outro. Isto é quaresma? Gostaria de ser julgado como julgo? Gostaria que falassem de mim como eu falo dos outros? Repetindo, queridos, isto é quaresma. Ninguém pode sair em missão julgando-se superior, melhor, maior. Basta ver quem é o padre. Basta ver quem é o padre. O padre, ele é tirado do meio dos homens, ou seja, ele é capaz de se compadecer. Um sacerdote que não tem amor, que não tem misericórdia, ele pode ser tudo, menos um sacerdote. Ele é tirado do meio dos homens e ele está sujeito às mesmas fraquezas que as demais pessoas. Esta é a razão por que ele é capaz de compadecer-se dos pecados alheios e daquele pecador que cometeu aquele pecado. Melhor dizendo, ele tem competência para compadecer-se daquela pessoa que falou, que falhou, que errou, que pecou. Porque ele é conhecedor das suas próprias falhas. Ele sabe que ele também peca, ele sabe que ele também precisa confessar, ele sabe que ele também precisa de conversão, ele sabe que ele também precisa de fazer uma quaresma diariamente. O tempo comum, queridos, é o tempo do discípulo missionário. E é o tempo do discípulo missionário em campo aberto, no meio dos pecadores. É óbvio que ao discípulo missionário pressupõe-se uma vida transformada e configurada com Cristo. Este é o ideal, embora não seja o real. Todavia, mesmo quando formos o servo ideal, não temos o direito de destrutivamente, pelo gosto da falsa santidade, expor ninguém. Mesmo quando formos o servo ideal, estamos fazendo tudo como manda o figurino. Tudo certinho, tudo bonitinho. Mesmo nessa hora, não temos o direito de destrutivamente apontar o dedo para ninguém, a não ser que seja para salvar aquela pessoa. E não apontando o dedo, é com amor,
O amor, ele cobre multidões de pecado. A palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Uma coisa que o meu filho dizia lá no hospital, na quinta-feira de dia, ele disse para mim: papai, não é só a fé, a oração que cura, o amor também cura. O discípulo missionário que não tem amor, ele vai pegar a Bíblia e ele vai achar que ele é o dono da situação, que ele é o dono da verdade, que ele é o paladino da santidade. E vai sair mandando uns, de preferência o da panela dele, para o céu, e aquele que não é da panela dele para o inferno. Ele acha que está autorizado a ser mais que Jesus Cristo. Ele acha que ele é uma quarta pessoa da Santíssima Trindade, que ele tem todo o direito, ele tem toda a moral para apontar o dedo, para acusar, para humilhar, sobretudo quando ele tem um cargo de projeção. Ele é o maioral dentro de uma estrutura. Ele acha que está respaldado para fazer o que bem entender. Quem assim procede, ainda não removeu a trave própria, que não poucas vezes é bem maior que daquele outro. Amados, aquele que critica, ele tem o dever de ser melhor que a pessoa criticada. Aquele que critica tem o dever moral de ser melhor do que aquela que ele critica. É o que Jesus está dizendo para nós hoje neste evangelho. Esta liturgia é uma liturgia quaresmal. É uma reflexão diária para cada um de nós. Logo de manhã a gente não reza, quando a gente acorda. É uma reflexão para nós. O que vou fazer hoje? Estou indo ao meu trabalho? Vou encontrar defeitos? Vou encontrar situações que não gostaria? Vou deparar-me com situações que irão incomodar-me, que irão importunar-me? Como irei reagir diante delas? Acusando, condenando, despersonalizando os meus companheiros de trabalho? E quando for eu? Ou os erros quem cometem são apenas os outros, eu não? Hipócrita, tira primeiro a trave dos teus olhos. Com a mesma medida que estás medindo, o mesmo julgamento que estás usando contra o outro será usado contra ti. O rei Oséias, ele fez o que o Senhor reprova. O rei Oséias, primeira leitura, ele fez o que o Senhor reprova. Havia uma trave em seus olhos. Qual a trave que está nos nossos olhos? Eu não sei se você entendeu. Eu não sei se eu entendi bem o texto. Vamos repetir? O rei era o rei do povo de Deus. Era o rei do povo que Deus escolheu. Era o rei do povo que Deus tirou do Egito. Da casa da servidão, da casa da opressão.
Não era um qualquer. Não era um soldado raso. Não era um súdito do reino. O rei, ele fez o que o Senhor reprova. Quantos de nós estamos fazendo o que o Senhor reprova? Quantos de nós estamos fazendo o que o Senhor reprova? Quantas vezes o missionário está fazendo o que o Senhor reprova? O que é o nome disto? Quaresma. Quando nós fazemos, queridos, esta mensagem, esta liturgia, ela é bem específica e bem direcionada. Eu já disse que ela cabe a todos, sobretudo ao missionário. Sobretudo a mim que estou fazendo a pregação, a reflexão. Sobretudo a nós que temos cargos de liderança. Esta palavra, esta liturgia, ela cabe muito bem ao meu filho, cabe. Mas antes do meu filho, primeiro a mim. Eu sou o pai. Eu sou o líder da família. Esta palavra, ela cabe muito bem para os meus netos, mas primeiro ela cabe para mim que sou avô. Esta palavra, ela cabe muito bem para o funcionário, para o colaborador da minha empresa, mas antes que caiba-o, ela cabe a mim, que sou o dono da empresa. Esta palavra, ela cabe muito bem a todos os paroquianos, mas primeiro ela cabe ao sacerdote. Não pensem, queridos, que o sacerdote, que o bispo, ele está do lado de fora. Eles são servos da palavra. Eles não estão acima da palavra. Eles são servos da palavra. Não pense que o sacerdote, ele está ali fazendo a pregação e está apontando o dedo para todo mundo. Antes dele falar quaisquer palavras para o povo, ele está falando primeiro para ele. Eu estou falando primeiro para mim. O rei Oséias fez o que o Senhor reprova. Por que que o rei Oséias fez o que o Senhor reprova? Porque nos seus olhos havia uma trave. Ele quis salvar sua pátria, buscando apoio em uma nação opressora, da qual Deus havia tirado o seu povo. Depois leia o texto. Ele fez aliança com uma nação, através do seu rei, de onde Deus já havia tirado o seu povo, o Egito. Pensando que iria resolver o seu problema. Pensando que iria resolver o problema da sua nação. Se ele estava cego, queridos. Havia uma trave nos seus olhos. Como ele poderia solucionar o problema da sua nação? Ele estabeleceu uma aliança exatamente com um povo através do seu rei, da sua liderança, de onde Deus havia tirado o seu povo. Israel estava impedido, Deus havia dito isto, para que eles não fizessem aliança com aquele povo ímpio, com aquele povo opressor, com aquele povo que
humilhou o povo hebreu que Deus tirou do Egito? Como foi que o rei Oséias quis resolver o problema da sua nação? Do mesmo jeito que a rainha Jezabel resolveu o problema do seu esposo, o rei Acabe. Ele estava triste, deitado de cara para a parede, emburrado, não queria comer, deprimido, chateado, aborrecidíssimo. E ela chegou. O que é que tu tens? Quando ele contou a história para ela, ela deu logo uma nele, né? Bonito. Belo papelão de rei tu estás fazendo. Anda, vai comer. Toma banho, te ajeita. Troca essa roupa. Passa um perfume. Te anima. Come. Eu te darei a vinha de Nabote. Foi assim que o rei Oséias quis resolver o problema de Israel. Tanto a rainha Jezabel quanto o rei Oséias e a maioria desses reis, a eles cabe esta palavra: fizeram o que o Senhor reprova. Tenhamos cuidado, queridos. Tenhamos cuidado. As eleições estão chegando. Pensemos nisto, reflitamos sobre isto, tenhamos muito cuidado, porque vai chegar a hora das alianças, vai chegar a oportunidade para resolvermos nossos problemas. Vai chegar e vai aparecer situações que vamos dizer, pronto, foi Deus. Isso é coisa de Deus. É Deus que está mandando. Estou dentro. Ó, conte comigo, tá? Cuidado. A idolatria do povo de Israel provocou o desterro, ou seja, o desterro aqui é ser expulso da presença do Senhor. Porque o povo rejeitou o Senhor, ele também os rejeitou. O povo usou uma medida arbitrária para medir Deus, para brincar com Deus. E Deus os rejeitou. Deus os tirou da presença dele. Não há coisa pior para o ser humano do que ele ver-se distante de Deus, afastado de Deus, porque Deus fechou as portas para ele. Sobre todos nós, pela intercessão de Maria Santíssima. Maria Santíssima, esta imagem que meu filho gostava tanto. E a imagem de São Miguel Arcanjo está lá na capela. Ele era, meu Deus, muito devoto de São Miguel Arcanjo. Pela intercessão dela. Aquela que carregou Jesus Cristo. Aquela que fez a vontade de Deus, que desça sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.